Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Estamos juntos nesta manhã abençoada pelo Senhor. Podemos desfrutar do cuidado, do amor, de toda a maravilhosa graça que Deus tem para a nossa vida. Quero ler com você 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. E quero juntos pensar com você sobre como Deus é maior. Como é maior o que está em nós. 1 João, então, capítulo 4, verso 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, se vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Pois bem, quando João termina esse versículo 6 e diz aí, assim conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, ele fala também sobre falsos profetas, sobre anticristo, tudo aquilo que vem contra, a verdade de Deus, e tantas coisas têm se levantado nos nossos dias. E eu quero convidar você a pensarmos realmente nisso que eu disse antes. Maior é o que está em nós. A certeza que nós temos do amor de Deus que nos alcançou. João falou isso no capítulo 3, vai falar novamente nos versículos 7 até o 21 desse capítulo, e ele fala de uma coisa muito importante aqui, que é a certeza que temos que somos de Deus e fazemos o que Deus quer e vivemos da forma que Deus quer, e a diferença que existe entre a pessoa que é de Deus e a pessoa que não é de Deus. João fala claramente isso. Isso quem diz aqui é os versículos bíblicos que acabamos de ler, 1 João capítulo 4, versos de 1 a 6. Então, hoje eu quero falar com você, maior é o que está em nós, porque nós temos o verdadeiro conhecimento espiritual. E João diz aqui, olha, versículo 1 e versículo 2, que nós devemos provar os espíritos, Ele diz aqui que nós não devemos dar crédito, acreditar em todos os espíritos, no sentido daquilo que aquilo que é falado, porque muitos têm falado em nome de Cristo e de Deus, da religião, do bem, de tantas coisas, mas não vivem o que Deus quer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz Hebreus capítulo 4. E essa mesma palavra que é viva e eficaz, ela trabalha de forma eficaz no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento. Por isso que João diz, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Pessoas que pegam a palavra de Deus e praticamente usam alguns princípios dela, ou usam palavras dela para trazer coisas para o seu próprio entendimento, e até rejeitam ensinos e mandamentos que é nela, querem até, digamos assim, trocar aquilo que ela diz, inverter aquilo que ela diz, ou numa linguagem que estão dizendo por aí, atualizar o que ela diz. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna, finitos somos nós. Nós precisamos a cada dia nos atualizarmos segundo aquilo que a palavra. Isso, nós vemos que muitas pessoas dão crédito, hoje em dia, a situações que se fala em nome de Deus, mas não são de Deus. Por exemplo, hoje se fala muito em amor ao semelhante, e devemos amar as pessoas, a palavra de Deus nos diz, mas se fala muito também em um amor que é um amor que só recebe pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Sim, recebe pessoas de todas as formas, de todas as maneiras, mas essas pessoas, o quê? O próprio amor de Deus, ele as transforma, e elas não ficam como são mais.
palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se alguém fala alguma coisa que é contra tudo aquilo que Deus faz novo, esse não é de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Esse não é alguém que fala em nome de Deus. Por isso que aquele que ama Deus, aquele ao qual Deus ama e tem esse relacionamento de amor com Deus, ele fala aquilo que é de Deus. Por isso que é muito interessante quando podemos perceber aqueles que falam da parte de Deus e aqueles que falam de si próprios. Hoje existem muitas opções religiosas, para todos os tipos, gostos, para todas as características de pessoas, mas eu não estou falando sobre opção religiosa, estou falando sobre aquilo que vem do céu, de Deus, que vem da palavra de Deus. E não sou eu que quer dizer, olha, o pastor Daniel está dizendo que ele tem razão. Não, quem tem razão é a palavra. E nós transmitimos aquilo que a palavra está dizendo. Então, por isso, o amor de Deus, ele é inclusivo, realmente. Ele inclui pessoas, mas ele inclui pessoas e as transforma. Ele os transforma em homens e mulheres de verdade, em vidas honestas, em vidas que vivem o ideal de Deus para si mesmos. Porque o ideal de Deus, ele foi demonstrado através do amor de Deus na cruz do Calvário. Por isso, não deis crédito a espíritos de falsos profetas. O apóstolo João ainda diz assim, olha, que nós devemos conhecer o Espírito de Deus, o conhecimento do Espírito de Deus. Ele diz aqui, olha, assim conheceis o Espírito de Deus, 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Ou seja, que Jesus se encarnou, que Jesus veio e realizou uma obra. Por quê? Na época de João existiam pessoas que diziam que Jesus não poderia ter vindo e encarnar porque a carne é má e pecaminosa, então o Espírito Divino, Deus, não poderia vir e encarnar. Então eles negavam a existência humana de Jesus. Então João está dizendo aqui que não podemos negar a existência humana de Jesus, porque senão Jesus não poderia ter morrido na cruz por nós e ser o sacrifício de Deus para a nossa vida. Jesus veio, se encarnou, como diz João 1,14, Filipenses capítulo 2 e tantos outros textos, os evangelhos comprovam isso, mas ele foi à cruz sem pecado e nunca pecou para ser o sacrifício vivo. Por isso que a necessidade da confissão de que Jesus sacrificou de forma redentiva para nos salvar pelo ser humano, né? Ela é necessária, porque senão não faz sentido. Jesus não morreu por um nobre ideal, por boas ideias, por ser pleno em bondade. Ele morreu pelos nossos pecados. E esse é o conhecimento que nós temos do Espírito de Deus. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne, ele é o quê? De Deus. E aquele que não confessa que Jesus é de Deus, vou repetir o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Eu faço até uma compreensão desse versículo no seguinte sentido, que muitas vezes existem pessoas que consideram Jesus como um grande mestre, como um homem de maravilhosos ideais, como um empreendedor maravilhoso, porque ele pegou 12 pessoas, treinou e transformou nesse cristianismo maravilhoso, né? Outros podem dizer que foi um homem sem igual, porque amou pessoas, foi até a cruz pelas pessoas, deu a sua vida pelas pessoas, e não passar das questões sociais e humanas, das questões existenciais. Não é esse Jesus que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse Jesus que se mostrou de forma humana, ele é o Redentor, o Salvador que morreu na cruz para salvar. Por isso, essa é a proclamação sobre Jesus. Por isso, esse é o conhecimento espiritual que temos de Jesus Cristo e devemos proclamar. Maior é esse Jesus que está na nossa vida. Maior é o Cristo que está em nós. Porque através da comunhão com Ele, nós temos o verdadeiro conhecimento espiritual na nossa vida e no nosso coração. E isso é interessante porque não é uma ilusão, não é uma utopia, mas é a realidade do nosso dia a dia. Cristo, ele está presente na nossa vida, no meu ser, na vida de todo aquele que é salvo em Jesus, e isso é maravilhoso. E esse conhecimento que temos é um conhecimento experimental de salvação,
de transformação, é realização de vida, é um compromisso em que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Quantos têm sido enganados pelo próprio coração por falsos pregadores, por nutrientes espirituais enganosos que não vêm da palavra, falsos? Por isso devemos tomar cuidado. Se Cristo está em nós, existe condição de discernimento, de saber o certo do errado e viver pela verdade. Vamos orar para que esse Deus maravilhoso nos abençoe e faça isso em nossa vida cada dia mais. E Jesus, o Jesus que veio, que morreu na cruz, que nos amou até o fim, nós estejamos crendo nele e publicando tudo o que ele fez por nós através da sua vida, morte e ressurreição. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela certeza que nós temos de quem é Jesus. De que Jesus veio, morreu na cruz por nós. Ele viveu aqui durante quase 33 anos da sua vida, morreu na cruz, ressuscitou e está ao lado do Pai agora, Pai, e está com a mão estendida para salvar a todo aquele que crê. Ó Pai, em nome desse Jesus maravilhoso, nós pedimos que o Senhor sempre nos dê o conhecimento, esse discernimento, porque o Senhor é maior que todas as coisas. Continua a cuidar da nossa vida, do nosso coração, abençoe esse dia, essa semana que temos aí, muitas lutas, desafios, mas confiamos no Senhor. Abençoa, Pai, nossas famílias, cuide de todas as nossas necessidades, abençoa aqueles que precisam de emprego, Pai, que o Senhor abra as portas, os que precisam de sustento para algo especial na vida, ou alguma necessidade, assim, que o Senhor esteja cuidando, Pai. Cuida dos enfermos, cura aqueles que precisam, aqueles que estão com câncer, ó Pai, atua de forma poderosa, porque o Senhor pode curar. O Senhor é o dono dos milagres, o Deus poderoso. Ó Deus, o Senhor cura de diversas formas, o Senhor cura instantaneamente, o Senhor cura usando médicos, remédios. Ó Deus, o Senhor é poderoso, por isso faz, ó Pai, nós cremos no Senhor. Cuida dos enlutados, ó Pai. Cuide de todos aqueles que perderam entes queridos, que estão carecendo da sua graça, do seu amor, consola-os, ó Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu peço também, ó Pai, que cuide especialmente também daqueles que estão com Covid, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Existem pessoas que às vezes estão entubadas, ó Pai, em estado gravíssimo por causa desse vírus, ó Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Cura-os, ó Pai. Age com poder. Ó Pai, nós precisamos da vacina, ó Deus, para imunizar a população, ó Deus, para estancar, ó Pai, isso. Que o Senhor providencie isso, Pai, pois é necessário. Continua a cuidar das nossas vidas. Cuida porque dependemos do Senhor. Cuida porque só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, porque maior é o que está em nós. Maior é o Senhor do que todas as coisas. Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, sua família. E lembre, né, se esse vídeo edificou sua vida, compartilhe com outros, para que outros também sejam edificados. Deus abençoe e tenha um bom dia.